Amém? Os irmãos que puderem achar um lugarzinho para sentar, pode se assentar. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus pela chuva. Amém? Glória a Deus pela chuva. Chuva de bênção para nós nesta noite. Antes de eu entrar propriamente na palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu queria dizer algumas palavras. Perguntar para você nessa noite, há fôlego nesse pulmão, hein? Amém? Nós cantamos aqui, né, junto com o Diego, com os irmãozinhos. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. E glória a Deus porque nós temos o fôlego de vida em nós. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem concorda? Nós não sabemos. Você pode até saber que amanhã é segunda. Amém? Mas você não sabe o que vai proceder. Porque basta cada dia o Senhor na nossa vida. E se há fôlego nos nossos pulmões, nós devemos aproveitar cada dia, cada manhã que o Senhor renova a sua misericórdia e louvá-lo e engrandecê-lo. Eu queria dizer para você nessa noite aqui, os dias ruins passam. Fique tranquilo. Amém? Os dias ruins passam, viu, Lu e Jéssica? Amém? Os dias ruins passam, Juninho e Letícia. Os dias ruins passam, Edinho e Vanessa. Os dias ruins passam. Talvez você tenha passado por algum momento difícil na sua vida, mas os dias ruins passam. E ainda que eles perdurem por algum tempo, o Senhor está contigo. Amém, Leandro? O Senhor está contigo. Amém, Gabi? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Hoje é noite de ceia. Eu gosto muito da noite de ceia, amém, Diego? Gosto muito, é uma noite abençoada, uma manhã abençoada, né? Tivemos um culto aqui pela manhã. É um dia que eu e a minha esposa, como ela disse, ela estava bem agitada, porque nós ficamos bem atarefados e com muito prazer fazemos a preparação da ceia do Senhor. Alguns irmãos colaboram com a gente, arrumando aqui a mesa, nossa irmã Juraci, nosso irmão Márcio, Rafinha passa em casa pegar a ceia, né? Alguns irmãos vão servir, estão escalados hoje para servi-los a ceia do Senhor. E hoje é uma noite propícia para se ouvir a palavra de Deus e, como o nosso pastor falou, colocá-la em prática. Porque é a prática da palavra na nossa vida que vai nos conduzir até o último dia. Assim como Paulo disse na palavra de Deus: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Que nós possamos fazer menção dessa palavra em nossas vidas, amém? Porém, quero entrar aqui numa palavra e eu quero abrir a ministração da palavra nesta noite. E agora que eu vou começar, eu peguei uma dica com o pastor Gilmar, eu vou colocar um time aqui, para mim não passar da hora, porque a gente fica olhando naquele relógio analógico lá e a gente se perde. Eu sou prova disso. Mas voltando aqui para a palavra, eu quero começar a palavra desta noite, e eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração, da mesma maneira que Deus falou ao meu coração durante esse dia e durante esses dias. Amém, Igor? O Igor está vidrado aqui na palavra, glória a Deus. Uma palavra que vai nos nortear para a nossa vida toda. Eu sei que a palavra de Deus é como um todo, de Gênesis e Apocalipse, mas existem algumas doutrinas que nós aprendemos na nossa caminhada que são centrais para o cristão. Eu coloquei até no grupinho do WhatsApp lá ontem, se eu não me engano, que eu gosto muito de ministrar a palavra aqui na igreja. Embora nós devemos entender que a ministração da palavra mais importante é lá fora. Amém? A maior ministração, a mais importante ministração tem que ser lá fora, fora daqui da parede da igreja, onde nos reunimos como igreja, onde nos reunimos como corpo de Cristo. É lá fora que nós devemos levar o evangelho que salva, que cura, que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que traz sobre nós o arrependimento dos nossos pecados e a conversão em Cristo Jesus. E não só com o evangelho, mas com a nossa própria vida.
com o nosso próprio testemunho. Porque muitas vezes, tem uma frase que eu aprendi que diz assim: muitas vezes as nossas atitudes têm que falar mais alto do que as nossas palavras. Isso é colocar em prática. Porque às vezes nós falamos algo, mas não praticamos. As nossas atitudes como cristãos e servos de Deus têm que falar mais alto. Amém? Muitas vezes a pessoa vai olhar para a sua conduta de vida, para um posicionamento seu, para uma atitude sua lá fora, e ela vai ver Cristo em você. Ela vai ver Cristo em mim. Ela vai ver Cristo em nós. Amém? Quem está comigo ainda aí? Louvado seja Deus. Eu quero começar então. Deus me deu um tema, o Espírito Santo soprou no meu coração um tema que diz assim: um novo nascimento, ou falar sobre o novo nascimento. Quem aqui é nascido de novo em Cristo Jesus? Amém? Eu creio que, se não todos, a maioria já deve ter passado por esse processo de nascer de novo em Cristo. E o novo nascimento, ou a regeneração, é uma doutrina central da palavra de Deus, irmãos. É algo necessário, primordial para a vida do cristão. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que fala, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu creio na palavra, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus Pai, eu creio na Trindade. Todo aquele que é cristão, que está em Cristo, tem que entender e tem que saber que já nasceu de novo. E isso é algo central na palavra de Deus. E nós vamos caminhar sobre isso. E para a gente ter um fundamento, eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 15 e o verso 17. 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso 15 e o 17. Amém? Esse versículo ele vai trazer uma verdade bíblica para nós. Ele vai fazer menção daquilo que nós devemos entender que já somos em Cristo. Amém? Quem está comigo? Podemos ler a palavra? A versão que eu tenho aqui vai dizer assim, 2 Coríntios 5,15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por essa palavra. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo, ele morreu por todos, para que os que vivem, quem está vivo aqui nesta noite, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida já não é mais nós que vivemos, mas nós vivemos para Cristo, porque agora nós somos de Cristo, estamos em Cristo. E ele vai continuar aqui no versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, esse estar em Cristo aqui quer dizer que Cristo está em nós, não é somente nós que estamos nele, mas ele agora está em nós. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não é somente nós que vamos dar um passo e Cristo agora eu escolho estar aqui com Cristo, não. Ele passa a habitar em nós. Agora nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos do Senhor. Ele habita em nós. Por isso que Paulo ele fala assim, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas ou as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo, diga comigo nessa noite, tudo se fez novo, irmão. Não é somente uma parte de nós que se converte, não é somente uma parte da minha vida que eu dedico ao Senhor, não é somente uma parte do meu ser, da minha essência, de quem eu sou agora em Cristo, que está em Cristo, ou que se torna filho de Deus. Não é somente uma porcentagem, mas é 100%. Agora nós somos 100% do Senhor.
Quem está entendendo? Nós somos nova criação ou nova criatura em Cristo Jesus. E nós devemos permanecer em Cristo, assim como Ele permanece em cada um de nós. E eu quero aqui lançar, após este versículo, eu quero lançar aqui algumas perguntas para o seu coração nesta noite, que o próprio Espírito Santo foi lançando ao meu coração enquanto eu ia meditando na palavra. Amém, irmãos? Enquanto eu estava meditando na palavra, o Espírito Santo foi soprando algumas perguntas para mim. Talvez possa soar de uma maneira assim meio apertada para você nessa noite, mas foi justamente isso que o Espírito Santo fez comigo. E eu quero partilhar com vocês. Eu quero compartilhar a palavra de Deus. Primeira pergunta que o Espírito soprou ao meu coração: será que realmente já nascemos de novo? Será que realmente eu nasci de novo? Será que eu tenho essa convicção no meu coração que sim, eu nasci de novo em Cristo Jesus? Ou você acha que nasceu? Ou você entende que talvez você tenha nascido? Ou você precisa melhorar em algo para que você então nasça para Cristo? Essa foi a primeira pergunta que o Espírito Santo soprou no meu coração. Ele falou dessa maneira: será que você realmente já nasceu de novo? E talvez essa pergunta não vai nos colocar na parede, mas vai ser uma resposta boa para o Senhor, de nós para o Senhor. Você talvez possa falar assim com toda a convicção no seu coração: sim, Senhor, eu nasci no Senhor. Eu sou nova criação em Cristo Jesus. A segunda pergunta que o Espírito me fez: será que estamos vivendo para Cristo como quem nasceu de novo? Será que estamos vivendo, será que estamos dedicando a nossa vida realmente a Cristo e aos irmãos? Porque o primeiro mandamento de Deus é amar a Ele sobre todas as coisas. Como a minha esposa leu aqui: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ao segundo semelhante a esse: amar o teu próximo como você ama você mesmo. Você tem coragem de se fazer mal? Pergunte aí para você mesmo, ou para o irmão que está do seu lado. Você tem coragem de se fazer mal? Você tem, Diego? De se fazer mal? Fazer como Paulo? Eu me esbofeteava, eu me batia, me machucava. Será que você tem coragem? Não. Esse é o amor que nós devemos ter um pelos outros. Nós não devemos ter coragem de machucar ninguém. E eu falo em todas as áreas. Terceira pergunta: será que as coisas velhas realmente ficaram para trás? Será? Pergunte aí dentro do seu coração: será que as coisas velhas ficaram para trás realmente? Ou tem alguma coisa que eu carrego comigo ainda? Tem alguma coisa lá do meu passado, lá da minha antiga história, que ainda perdura no meu coração, na minha mente? Porque quando nós nos tornamos nova criatura, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, se não me falha agora a memória, que nós temos também uma transformação de mente. Nós somos transformados na nossa mente. Há uma renovação de mente, há uma renovação de caráter, de postura, de entendimento, de atitude na nossa vida. Será que as coisas velhas, será que o velho homem, a velha mulher ainda tenta permanecer aí dentro de você? Não, não, não. Diga não nessa noite: não, em mim não. Eu sou nova criação. Eu sou nova criação. E a última pergunta que o Espírito soprou ao meu coração: será que as velhas práticas não são mais praticadas por nós? Será que as velhas práticas ainda permanecem? Ou você realmente lançou fora todas as velhas práticas? Todas as velhas práticas. Aleluias. Eu olho aqui para essa ceia, que é um memorial ao Senhor Jesus, que tem um símbolo muito forte daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus pagou por nós. Nós sabemos que é o memorial e Jesus falou assim: fazei isto em memória de mim. Porém, entretanto, todavia, como diz a minha irmã Jéssica, e a minha esposa lembra dela toda vez que eu falo assim,
Porém, irmãos, mais do que isso, a ceia simboliza o partir, o partilhar. O apóstolo Paulo, que fala sobre estar em Cristo, também fala da ceia. E sabe o que ele fala? Ele repreende aqueles irmãos ali em Corinto, falando: olha, vocês comem na frente de todos os outros. Um dos maiores símbolos da ceia do Senhor, além do memorial, além da morte, além do sangue, além do pão, além do corpo, é partilhar, é saber discernir o corpo de Cristo, a partilha. Nós devemos saber partilhar uns com os outros. E quando eu falo de partilhar, não é só do que você come, do que você bebe, é da sua vida. Da sua vida. Da sua vida. E Deus sabe o que Ele fala para mim e para você nessa noite? Não é para você escolher, não. O mais chegado, o mais próximo, o mais afinidade. Não, é para você partilhar com quem precisa. Seja o irmão A, o irmão B ou o irmão C. É isso. Essa é a essência da ceia do Senhor. E sabe o que eu toquei no assunto da ceia? Nem tá aqui no esboço. Porque, assim como o Diego falou, eu também gosto do culto de ceia. Amém? Quantos gostam? Só que eu quero deixar algo para os irmãos. Talvez você venha para a ceia, como em alguns momentos eu também vim. Com o coração apertado, arrebentado, pensando: eu vou lá e Deus vai me perdoar. Eu vou ser lavado e remido pela ceia. Amém? Ela também tem esse caráter de perdão, de renovar, de você se alimentar ali do corpo de Cristo, simbolicamente, comendo do pão, bebendo do suco de uva, fazendo menção ao sacrifício de Cristo. E ele sim tem poder, porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 11:23 que nós devemos examinar a nós mesmos, pedindo perdão para o Senhor dos pecados. Amém, pastor Gilmar? Porém, talvez você saia daquela porta para fora e amanhã volta tudo de novo, os mesmos pecados, as mesmas práticas, as mesmas atitudes. E aí você espera a próxima ceia para você se reconciliar de novo. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Eu me incluo. Amém? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que você saia daqui nessa noite com o seu passo firmado e fundamentado na palavra de Deus, praticando e fazendo as boas obras assim como Cristo fez, porque Ele falou: vocês farão obras assim como eu fiz. Amém, amados? Quem está comigo ainda? Aleluias. O cronômetro aqui passa rapidinho, né? Jesus. Eu vou só falar algo que o Espírito Santo ainda falou ao meu coração e nós vamos partir para uma palavra central para assim dar continuidade. Amém, amados? Eu anotei, né, como alguns irmãos falam que anotam, eu também anotei conforme o Espírito foi soprando ao meu coração. Eu anotei assim, ó, durante a minha meditação hoje à tarde lá no meu quarto. Um dia, o Espírito Santo, e isso falando sobre ser nova criação, amém? Sobre novo nascimento. Um dia o Espírito Santo veio sobre nós e nos convenceu da justiça, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, amém, irmãos? Um dia o Espírito Santo veio sobre nós e nos convenceu. Então ouvimos a sua palavra, que é viva e eficaz. Nós ouvimos a sua palavra, que é viva e eficaz. Então a fé entrou em nossos corações, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém, irmã Cida? Só que essa fé, irmãos, que transforma, que nos leva à conversão, não é a fé comum. A fé comum todo mundo tem. Você pode ter fé em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em qualquer Deus. Essa é a fé comum. É aquela fé que nós encontramos pessoas que estão lá necessitando de uma palavra, de ouvir o evangelho, e às vezes a pessoa fala assim, pastor Gilmar: ah, eu creio em Deus. Amém? Amém. Essa é a fé comum. Essa é a fé comum, quem está entendendo? Porque crê em Deus até o demônio crê e estremece. Essa é a fé comum. Porém, a fé como um dom está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Fala dos dons. A fé como um dom, ela é colocada dentro de nós através do Espírito Santo. E é essa fé que eu estou falando nessa noite.
É essa fé que é o autor dela e consumador é Jesus. É essa fé que Ele depositou no seu e no meu coração, para que possamos entender qual que é a vontade dEle para nós, qual que é o fundamento da palavra para nós. É essa fé, então, entrou em nossos corações, e por essa fé nós nos achegamos até Cristo, e então nós fomos e nos entregamos no batismo, como foi feito por esses dias lá na comemoração da igreja. 2 irmãozinhos se batizaram lá, amém? A fé foi plantada no coração deles. A fé de dom de Deus para eles, para o Gustavo e para o seu filho. Então eles foram convencidos e se apresentaram para o batismo. E o batismo das águas é um símbolo de arrependimento. É uma confissão pública de que você está arrependido dos seus pecados e agora vai passar a viver para Cristo. Amém? Quem está entendendo? E ali então nós somos selados e selamos um compromisso com Deus e com o Espírito Santo. Deus então nos justifica e nos regenera. Nascemos de novo, recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova criação. Eu anotei dessa maneira aqui. Foi desse jeito que o Espírito falou para mim. E eu espero que você faça menção dessa palavra do Espírito Santo para você. Eu espero que você faça menção. Para que quando você sair dali da porta para fora, como eu já disse, você tenha convicção de que você é uma nova pessoa em Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Quero convidar você a abrir um texto para a gente fortalecer essa palavra. Abra comigo João capítulo 3. Louvado seja Deus. João capítulo 3. Aleluias. Quem ainda está feliz aí? Glória a Deus. João capítulo 3. Louvado seja Deus. Quem achou? Sabe o que mais que o Espírito falou ao meu coração? Além do tema, um novo nascimento. Quando ele me levou para esse texto de João 3, o Espírito falou assim no meu coração: eu quero interromper o seu discurso. Amém? O Espírito está falando para você nessa noite. Você é homem, mulher. Eu quero interromper o seu discurso, as suas justificativas, porque nós somos peritos nisso, sim ou não? Quem é perito em tentar se justificar diante de Deus por algo? Senhor, tu sabes que eu não queria. Independente do que seja, nós somos mestres em justificação. Só que a verdadeira justificação está em Cristo, por nós. Então o Espírito falou ao meu coração: eu quero interromper o seu discurso. Amém? E vocês vão entender onde Deus me levou. João capítulo 3 é uma palavra muito conhecida de um homem que era mestre em Israel. E esse homem chega para conversar com Jesus. Vamos ver o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Versículo 3, Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu lhe dizer: vocês precisam nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aqui. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus? Esse é um diálogo muito conhecido. Se eu não me engano, quem conhece a série aí do The Chosen, acho que tem, né? Essa parte lá na série lá. Por ser um texto tão rico. Ser um texto que trata justamente daquilo que eu falei no começo. De um tema que é fundamental, de um tema que é central para nós cristãos. E nós temos que fazer menção e entender esse texto, de maneira que esse texto mexa com o nosso coração, o nosso entendimento, e nos provoque e corte os nossos discursos diante de Deus, de nos querer justificar diante dele, mas nos fazer entender que nós, se não nascemos ainda, precisamos nascer de novo. Eu espero que todos aqui entendam isso nessa noite. E todos possam já ter nascido de novo em Cristo Jesus. Porque se ainda isso não aconteceu, nós necessitamos que aconteça. Para que então nós possamos ver e entrar no reino de Deus. Amém? Quem está comigo ainda? Nicodemos, eu quero aqui trazer um entendimento dentro de um contexto, para não ficar tão vago. Nicodemos, ele era um mestre em Israel e ele fazia parte do Sinédrio. Quem já ouviu falar sobre o Sinédrio, amém? Nosso Paulo Paiol sempre fala. Ele fazia parte do Sinédrio em Israel. O Sinédrio em Israel, irmãos, preste atenção aqui, ó. O Sinédrio em Israel, ele era como se fosse uma Suprema Corte de hoje. Tudo era decidido ali. O Sinédrio era composto por 72 homens, incluindo sacerdotes, mestres, doutores da lei. Ele era composto por esse corpo ali, e eles decidiam tudo, eles faziam tudo ali em Israel, toda a ordem, toda a decisão passava por eles. E esse homem, Nicodemos, fazia parte desse corpo, fazia parte do Sinédrio. Ele era um homem influente, um homem conhecedor da lei, conhecedor da Torá, daquilo que era ainda a antiga aliança, daquilo que ainda vinha de Moisés, da lei mosaica, da lei antiga. Amém, pastor Flávio? Ele ainda estava nesse momento, fazia parte desse contexto, esse homem chamado Nicodemos. E interessante que Nicodemos, além de conhecer tudo isso, ele era um homem que ele conhecia os 613 mandamentos, não só os 10, mas os 613 mandamentos. Para você ver tamanha a inteligência, a capacidade desse homem com o que diz respeito à lei antiga, aquilo que vinha ainda, que ainda perdurava até o dia de Jesus, que Jesus ele veio, como diz a palavra, num tempo oportuno. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aí, o que nós temos que entender? Como esse homem de tanta influência, de tanto conhecimento, fazia parte de um sinédrio, fazia parte da autoridade de Israel, como que esse homem, ô Jonas, como que ele então foi atraído por Jesus? Como que ele ficou sabendo? Quem que é Jesus? Como que ele foi levado até Jesus? Você já parou para pensar? Porque assim, humanamente falando, pastor, ô Eric, ô Juninho, que tá escondidinho lá atrás, humanamente falando, ele ia ser superior a Jesus, sim ou não? Amém? Ele fazia parte do sinédrio, estava lá por cima da carne seca, como diz, acho que é isso, né, Leandro, que fala? Ele estava lá por cima, na nata. Ele não precisava, irmãos, mas algo chamou a atenção dele. Algo chamou a atenção desse homem. E esse homem, então, ele foi ter com Jesus, como diz aqui no texto. Ele foi ter com Jesus. E sabe o que nos mostra que então atraiu esse homem até Jesus? O contexto. Isso é uma coisa que nós devemos aprender muito da palavra, a ler o contexto da Bíblia. Não fique preso a um versículo.
Não fique preso a uma afirmação de um líder, de um pastor. Amém? E eu não estou aqui falando contra os pastores, amém? Mas não fique preso a uma afirmação de algo que você vê na internet, que você vê no Facebook. Não, o cara vai lá e cita uma frasinha, né, pastor? E a pessoa faz daquilo uma doutrina. Deixa eu ficar aqui, Rafa, peraí. Ela pediu pra mim ficar mais assim quando for tirar a foto. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Pode descontrair um pouco. Vocês estão aí travados aí. Relaxa um pouco na cadeira aí, irmão. Vai. Amém? Tá muito pesado? Não? Tá pesado, Fá? Não. Amém. Glória a Deus. Meu tempo tá indo embora aqui. Jesus. Mas então, voltando aqui para a palavra. Esse homem foi atraído pelo contexto. E qual que era o contexto? Nós estamos em João capítulo 3. Se a gente voltar um capítulo para trás, João capítulo 2, a palavra de Deus vai falar de dois acontecimentos. O primeiro deles, sobre o primeiro milagre de Jesus, onde Jesus transforma água em vinho, em um casamento, em um casamento em Caná da Galileia. Isso atraiu a atenção do Sinédrio, porque até então, irmãos, nada disso havia acontecido, mas em Jesus, amém? Em Jesus algo acontece. Quem está pegando no Espírito aí? Em Jesus algo acontece. Se você tem dúvida, irmãos, converse com alguns irmãozinhos aqui que eles vão testemunhar para você. Em Jesus algo acontece. Amém, Rafa? Em Jesus algo acontece. E isso chamou a atenção do Sinédrio, em especial a vida desse homem, Nicodemos. Jesus faz o primeiro milagre. E você acha que a notícia não correu, irmão Cláudio? Irmão Pedro? Correu, a notícia correu. Um homem, um profeta que assim consideravam Jesus, fez o primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho. E eu sei, se a gente for estudar, esse milagre tem todo um apontamento para algo mais profundo, mas eu não vou entrar no mérito aqui da questão. E o segundo episódio, irmãos, que acontece, ainda aqui em João capítulo 2, é a partir do verso 13, que vai dizer assim que Jesus então purifica o templo. Jesus é o primeiro reformador, pastor Gilmar. A primeira reforma mesmo, se você for assim entender, né? Acho que a maioria que sabe sobre a reforma, né? Protestante, aconteceu, foi comemorada há poucos dias, em 31 de outubro. A primeira pequena reforma ali no contexto da vida de Jesus aconteceu com ele mesmo. Porque Jesus, ele vai até o templo e ele repreende tudo o que estava acontecendo ali. E eu vou trazer aqui um pouquinho do contexto bem rápido, só para vocês entenderem algo que acontecia ali naquele lugar. A palavra de Deus, ô Evandro, ela é clara em nos dizer e nos mostrar, e historicamente também nós entendemos, naquele tempo ali do templo, esses homens que faziam parte do Sinédrio, que comandavam tudo, eles não permitiam mais que, assim como era costume, que as pessoas trouxessem a sua oferta de sacrifício ao templo, como era de costume. Antes se trazia o cordeiro, o carneiro, a pombinha, a rolinha, para ser sacrificado pelo pecado, para purificação. Amém? Os irmãos estão comigo? Porém, estes homens, eles colocam uma lei que não se podia mais, pastor Flávio, trazer de fora, porque eles entendiam que as pessoas de fora podiam trazer algo que estava contaminado, que era impuro, trazer assim, não o melhor, mas vou levar essa pombinha aqui que já está quase morrendo, esse carneirinho aqui que está manco. Então eles entendendo assim, entre aspas, eles então falam assim, não, vocês não vão trazer mais, vocês vêm até o Sinédrio e vocês vão comprar. Nós do Sinédrio vamos trazer aqui para vocês comprar. Os irmãos estão entendendo o que eles fizeram? E não somente isso, mas naquele tempo havia algumas moedas. O denário, amém? A dracma, a didracma e a stater. Essa era a moeda local do templo. E não somente isso, eles colocam uma nova moeda.
a tetradracma. Essa moeda, ela era uma moeda autovalorizada. Ou seja, além de você não poder levar a sua oferta da sua casa ao Senhor, você tinha que ir lá para comprar o que eles iam vender, e ainda você tinha que chegar nos cambistas e trocar a sua dracma, que valia muito menos do que a deles, para que você assim então pudesse entregar a sua oferta para purificação. Jesus viu tudo isso e foi lá, e vamos dizer aqui, chutou o pau da barraca. Amém? O João está rindo ali. Chutou o pau da barraca, irmãos. A palavra de Deus fala isso, que Jesus chega aqui, está no texto, que ele chega, joga as mesas para o chão e expulsa todo mundo. Ele faz a primeira reforma ali naquele lugar. Ele fala, não, aqui não. Na casa do meu pai, não. Jesus purifica aquele lugar. E aonde nós vamos chegar com isso? Esses episódios, esses 2 episódios, principalmente esse da purificação do templo, chama a atenção de Nicodemos, que é lá do Sinédrio, que faz parte da alta cúpula de Israel. E esse homem vai ter com Jesus. Só que ele chega para Jesus na calada da noite, como diz a palavra, porque ele não queria ser visto pelos outros que faziam parte. Ele chega na calada da noite e ele vai falar com Jesus. E o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, dos principais dos judeus. Este à noite foi ter com Jesus. E ele chega e ele fala assim, olha, Rabi. Ele já chega reconhecendo quem Jesus era. Porque Rabi é a mesma coisa que mestre. Ele já chega enxergando quem Jesus era. Mestre. E ele continua: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Lembra lá de Paulo, irmãos? Lembra lá de Paulo? Aquele que está em Cristo. Se Deus não estiver com ele. Deus está conosco, amém? Deus está conosco. Ele reconhece ali a grandeza. E é interessante que ele faz toda essa, vamos dizer assim, todos esses elogios para Nicodemos. E o que o Senhor Jesus fala? Jesus poderia falar assim, não, ó grande Nicodemos, né? Eu sei que você é mestre também, que faz parte do Sinédrio, então o Senhor me reconheceu aqui e tal. Não, Jesus não fala isso. Qual a frase que eu falei que o Espírito Santo falou ao meu coração? Deus, o Espírito Santo, quer interromper o seu discurso. Quem está pegando aí? O Espírito Santo quer nos interromper. Porque assim como Nicodemos, às vezes a gente quer se achegar diante de Deus com o nosso discurso preparado, anotado. Não, Deus, ó, tá aqui, ó. É isso. Não. Jesus interrompe ele, não faz nenhum tipo de elogio para Nicodemos. E fala o que para ele? Versículo 3. Em verdade. Quando Jesus fala verdade 2 vezes é porque era muito importante, amém, irmãos? Nós aprendemos isso dentro da teologia. Em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo, eu tive o cuidado de anotar aqui. Tem um aplicativo aqui que mostra o original do grego. Segura aí meu tempo, tem que finalizar. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse novo, ele vem do grego anotem. Acho que é assim que fala. Não ligue para minha pronúncia, amém, Flavinho? Anotem. Acho que é para a gente anotar, né? Anota aí, irmão. Anotem, que quer dizer do alto, de um lugar superior, das coisas que vêm de Deus, das coisas que vêm do princípio, do começo, outra vez. Esse é o significado desse nascer de novo. Nascer do alto, nascer de Deus, nascer de Cristo, nascer do Espírito. Ser regenerado. Amém? Quem está entendendo? É isso que Jesus fala para ele, olha... Você é mestre? Você entende as 613 leis? O senhor faz parte do Sinédrio? Eu estou aqui conjecturando, amém? Para mim isso daí não quer dizer nada. Necessário vos é nascer do alto. Porque você está aqui só na terra. Você está vivendo só o terreno. Não está vivendo o espiritual. Nicodemos conhecia toda a lei.
E nós não somos mais salvos pela lei, mas pela graça. Porque agora nós somos nascidos de novo. Amém? Deixa eu voltar aqui pro... E ele continua. Então Nicodemos interrompe ele. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Jesus interrompe ele de novo e responde: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse da água e do Espírito, eu também não vou me aprofundar no mérito aqui, mas existe um entendimento variado, se assim eu posso dizer. Mas não é somente o batismo, irmão. Talvez você já tenha lido esse texto e fale assim: nascer da água, batismo, nascer do Espírito, Espírito Santo. Não é somente o batismo. Não é somente o batismo. Pode até apontar para a água do batismo, mas a água que Jesus está falando aqui é nascer da palavra. Vós já estão limpos pela minha palavra. Nós devemos nascer da palavra. É a palavra que gera, é a palavra que regenera. Foi assim que Deus criou a terra que nós pisamos hoje. Haja luz com a palavra. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Ele afirma isso mais uma vez para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E por isso que eu trouxe nessa noite essa palavra. Uma noite de ceia, uma noite em que vamos trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. Eu quero que você se pergunte aí dentro do seu coração: será que realmente eu já nasci de novo? Porque assim como Nicodemos carregava um currículo extenso, amém? E às vezes você também tem um bom currículo aí. Serve na casa do Senhor, trabalha para o Senhor, ajuda, prega, louva, canta, ministra, cuida das coisas da casa de Deus. Talvez você tenha um currículo extenso para apresentar para o Senhor, mas eu espero em Deus que o Senhor não nos interrompa, dizendo assim: ei, é necessário você nascer de novo. Que a palavra do Senhor para nós seja assim: glória a Deus por você, que já é nascido de novo, que já está em mim. Quem está entendendo? Nós estamos em Cristo, irmãos. Nós nascemos de novo. Nós fomos regenerados. A regeneração nos trouxe vida. E agora, como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive e habita em nós, irmãos. Ele habita aí dentro do seu coração, dentro de você. É Ele. Oh, Santo Deus, faça menção disso nessa noite. Se você tiver uma pontinha de dúvida, chegue na sua casa, conversa com o Espírito Santo, traz ele para fora, fala: Espírito Santo, vem aqui, por favor, confirma no meu coração, testifica, né, Albis? Testifica no meu coração que agora eu sou filho, que eu já nasci de novo. Eu não nasci mais do mundo, mas agora eu nasci em Cristo. Testifica, Senhor. Testifica. Aleluias. 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 Romanos capítulo 6, verso 14, não precisa pegar, eu estou terminando. Diz que aquele que é nascido e regenerado, o pecado não tem mais domínio. Não tem, irmãos. É por isso que você vai sair daqui nessa noite e não vai esperar a próxima ceia para ser perdoado. Não, você vai dominar. Porque aquele que nasce de novo já não vive mais das coisas materiais, já não é mais da carne. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vos importa nascer de novo? Nós já nascemos. Nós já nascemos em Cristo Jesus. Nós já fomos regenerados. O pastor Gilmar colocou até algo lá no grupo esses dias sobre a justificação, a regeneração e a glorificação. Nós estamos num processo de santificação, mas já fomos regenerados em Cristo. Amém?
Louvado seja Deus. Meu tempo se esgotou, eu convido você a se colocar de pé, nós vamos fazer uma pequena oração, bem breve, para agradecer a Deus por essa palavra. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é vida em nós, pela Tua palavra, Pai, que nos transformou, Pai, que nos fez nascer de novo para o Senhor, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja a Tua palavra que é viva, que transforma o homem, Pai, que mostra o caminho, Pai. Aleluias, que perdoa pecados, que regenera, que justifica, que santifica e que vai nos levar para a glorificação, Pai, eterna, um dia em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém, meus amados?